Voltamos, queridos irmãos e irmãs, nosso quinto bloco, programa Você Pode Ser Feliz. Não é só nome, é fato, é verdade na minha e na sua vida. Podemos, porque Cristo é conosco. Queridos irmãos, eu quero aproveitar esse início de bloco para falar de um documento importantíssimo, né? Amoris Laetitia, a alegria do amor, né? Livro que você pode adquirir aqui pelo nosso Disque Shop. Eu sugiro para você a leitura, né, essencial nos dias de hoje. Essa exortação apostólica do Papa Francisco, Amoris Laetitia, a alegria do amor. Lendo este livro, você vai compreender melhor a sua família, a sua vida de casado e o melhor rumo a seguir diante da sua realidade de vida. Tem uma palavra especial e orientadora para os divorciados que vivem numa segunda união, uma palavra para os não casados, uma palavra para os homossexuais, um discernimento sobre ter muitos ou poucos filhos e muito mais. O Papa nos convida a ler sem pressa e colocar em prática. Ele nos convida a ser compreensivo frente a situações complexas e dolorosas. Ele quer compaixão e não julgamentos. Amor pelos frágeis e descoberta da força da ternura. Olha que lindo. A alegria do amor não é uma lista de regras ou condenações. O Papa Francisco fala de trabalho artesanal em referência à riqueza e à complexidade das relações familiares. É um documento de esperança e de amor pela família como sinal de misericórdia. Vale a pena você adquirir esse livro pelo nosso Disque Shop, né? Não perca a oportunidade, vai atrás. Que maravilhoso. Meus irmãos, o encontro com Deus precisa me levar ao encontro do outro. Quero só dizer a vocês que Padre Eduardo Dougherty há muito tem experimentado no coração o desejo de que nós possamos formar homens e mulheres que queiram ser missionários, que queiram pregar o Evangelho e levar a caridade de Cristo, a alegria, a ajuda aos necessitados. Hoje nós estamos com esse problema imenso dos refugiados, né? Pois eu digo a você com alegria que o Padre Eduardo está ajudando a trazer para o Brasil uma instituição chamada Caritas in Veritate, né? Ela foi fundada como uma confederação, reúne são mais de 38 agências que se organizam e têm missão pelo mundo inteiro, ajudando os mais necessitados, os refugiados. E graças ao sócio que sustenta a Associação do Senhor Jesus e a Rede Século XXI, isso está vindo para o Brasil. O Padre Eduardo, né, nós tivemos a graça de ir a Roma, participar de uma conferência do Pontifício Conselho Cor Unum. O Padre Eduardo esteve lá, depois o Padre Eduardo falou num fórum de líderes de Caritas in Veritate. E eu queria nós queremos mostrar esse VT para você entender a maravilha dessa obra e perceber que aquilo que você faz pela obra de Deus está tendo frutos imensos. Já está tendo e vai ter muito mais. Vamos dar uma olhada nesse VT. Caritas in Veritate é uma aliança católica em prol da caridade e da verdade. Foi fundada em maio de 2010 em resposta às encíclicas do Papa Bento XVI, Deus Caritas Est e Caritas in Veritate. Submetida à Agência de Caridade do Santo Padre, Cor Unum, que significa um só coração, Caritas in Veritate é uma confederação que reúne 35 organizações internacionais e movimentos laicais da Igreja,
e mais de 800 líderes em 84 países, com mais de 145 mil voluntários, todos trabalhando em parceria para cuidar dos mais necessitados. Caritas in Veritate International reúne agências de caridade e organizações missionárias que, trabalhando lado a lado, garantem que as atividades caritativas sejam sempre acompanhadas pelo anúncio do Evangelho. No segundo dia de seu pontificado, o Papa Francisco declarou enfaticamente: a Igreja não é uma ONG. Portanto, a caridade cristã precisa de cristãos comprometidos, compartilhando a mensagem da verdade. O Papa Bento XVI pediu: deem aos destinatários da caridade, pelo menos uma vez em suas vidas, a oportunidade de ouvirem sobre a pessoa de Jesus Cristo. Como povo de Deus, somos lembrados pelo Papa Francisco que o fundamento da atividade missionária é a conversão. A missão de Caritas in Veritate sempre foi a de realizar obras de caridade a partir de uma perspectiva bíblica e através de um encontro pessoal e profundo com Jesus, uma vida de oração e uma recepção assídua dos sacramentos. Os voluntários envolvidos na caridade cristã distribuem alimentos, remédios e roupas, mas mais do que isso, eles são missionários, são arautos do Evangelho, porque Jesus nos lembra que o homem não vive somente de pão. Em afiliação com nossos parceiros, Caritas in Veritate International organizou mais de 1.335 viagens missionárias locais e internacionais, dos Estados Unidos à China, da Irlanda ao Brasil, da Uganda à Polônia. Tudo isso por meio do envolvimento das agências em aliança. Através destas atividades, milhões foram ajudados e experimentaram a presença de Jesus. As distintas organizações e agências afiliadas a Caritas in Veritate, individualmente ou em parceria, levam ajuda humanitária aos mais pobres entre os pobres. O terremoto de 2010 no Haiti tirou a vida de mais de 250 mil pessoas e mais de 1 milhão de pessoas ficaram desabrigadas. Em um esforço por responder a isto com uma solução sustentável, Caritas in Veritate International, em colaboração com as missionárias de São Carlos Borromeu e outras agências, construíram o Caritas in Veritate Village. Quase 5 anos depois, com a colaboração de várias agências, 273 casas foram construídas. Pequenas e médias empresas foram projetadas e criadas para empregar as pessoas locais, tais como uma padaria, uma fábrica de macarrão e uma fábrica de blocos de cimento para a produção de tijolos, viabilizando a construção das casas. Há 2 escolas atendendo cerca de 900 alunos e um programa de refeições alimentando mais de 1.000 pessoas por dia. Através de Jesus Youth, um dos nossos parceiros, uma clínica médica foi estabelecida em Camp Coria. Todos os dias, a clínica recebe mais de 230 pacientes, a maioria deles crianças com a idade inferior a 4 anos. Em colaboração com a Cross Catholic Outreach, centenas foram ajudados em Tacoblan, um dos epicentros do tufão. Casas e escolas foram reconstruídas e os danos sofridos pelos hospitais foram remediados. Confrontando o dilema da fome, Caritas in Veritate forneceu porcos para 200 famílias, com instruções sobre como cultivar uma fazenda de porcos domésticos, evitando assim a fome em regiões onde a agricultura foi destruída. Mas foram os voluntários e missionários, estendendo a mão para os feridos e abandonados, rezando com eles, acalmando os quebrantados com o amor e o conforto do Senhor, que fizeram o maior impacto sobre a vida daquelas pessoas. Ao longo dos últimos 10 anos, Caritas in Veritate já distribuiu mais de 1.300.000 Bíblias na China. Caritas in Veritate fundou comunidades com mais de 13.000 chineses em 8 regiões diferentes, trazendo-lhes a mensagem do Evangelho. Junto com a ajuda dada às vítimas do terremoto em Skikian, Caritas in Veritate ajudou a que se iniciasse uma casa de formação para leigos missionários chineses. Caritas in Veritate e seus parceiros, como a Caritas for Children, cuidaram de mais de 1.700 órfãos em vários países da África, oferecendo programas de refeições,
que atendem cerca de 2.000 pessoas por dia na Índia e centenas de pessoas em Uganda e no Caribe. Bolsas de estudo foram concedidas a 2.600 crianças dos mais pobres entre os pobres no Nordeste da Índia. A crise no Oriente Médio tem atraído a atenção da comunidade internacional. Cidades no Iraque e na Síria, que antes eram cristãs, hoje não possuem nenhuma presença cristã. Caritas in Veritate International alocou $850 mil em doações em espécie e está empenhada na construção de casas e escolas para os desabrigados no Iraque. Graças à capacidade de nossos parceiros e à generosidade de muitos, centenas de milhares de vidas foram transformadas em todo o mundo onde Caritas in Veritate tem estado ativamente envolvida. Ajuda sem o Evangelho é inútil. Esta é uma afirmação feita em uma reunião privada pelo Papa Emérito Bento XVI aos líderes de Caritas in Veritate em dezembro de 2014. Uma abordagem integral à pobreza deve incorporar a mensagem explícita do Evangelho. Esta é a razão pela qual as parcerias de Caritas in Veritate International continuam a crescer. Mantendo-se fiéis aos seus próprios carismas, as organizações estão formando alianças para garantir que a ajuda aos mais necessitados seja acompanhada pela verdade. A verdade é o Senhor Jesus, que traz esperança aos mais pobres entre os pobres, muda suas vidas e as vidas dos próprios missionários. Caritas in Veritate está empenhada na formação de líderes do amanhã. Caritas in Veritate International será uma aliança internacional de referência, trazendo ajuda humanitária e verdade a muitos em grande necessidade. Nós seremos capazes de responder rapidamente quando uma crise humanitária surgir e estaremos lá, com a ajuda e a mensagem do Evangelho, trabalhando para combater a longo prazo a extrema pobreza. Com a crise no Oriente Médio, as violentas torturas e o massacre de milhares de cristãos, a maioria por causa de sua fé, milhares de refugiados estão chegando e buscando um refúgio seguro no Ocidente. Desses milhares, muitos são cristãos caldeus refugiados do Iraque e da Síria, bem como cristãos do Egito. É uma situação que nós, aqui hoje, dificilmente podemos imaginar, e isso não pode ser ignorado. Em novembro de 2013, Caritas in Veritate International começou planos para responder à crise no Oriente Médio, abrindo o Centro de Acolhida Caritas in Veritate, estendendo a mão às necessidades mais urgentes e imediatas dos refugiados. Mas muito mais precisa ser feito. Está em andamento um projeto que viabilizará um centro de Caritas in Veritate no Arizona e um banco de alimentos para fazer frente às necessidades dos refugiados, tal como se fez com sucesso no Haiti. Only a short while ago, the situation that we are all witnessing in Iraq, Syria, and in the region was unimaginable. Though in the Middle East we have experienced wars and pains for a long time, we have never seen this evil persecution. Fathers of families and young men are taken away from their loved ones and are killed cold-bloodedly, only because they are Christians. Women are raped because of their faith in the Lord, sacred places broken and ransacked. Children traumatized, homes, schools, places of culture, heritage are destroyed. Children are losing years of precious education. Everyone is living in fear. Ordinary people who till yesterday had everything, a family, a job, a house, and peace, today they lack all of that. They have nothing left. Many, after losing family members, are fleeing for safety and are hoping to start fresh. Persecuted Christians in the Middle East need your prayers and your help as we seek to build homes and schools. Christians who managed to escape persecution and are arriving in the USA need all our help to start again. Thank you, and may the Lord bless you.
O apoio de parceiros como você tornará tudo isso possível. Verdade, ajuda, transformação. Juntos nós venceremos. Obrigado. Quem faz isso possível é você, que ajuda essa obra de Deus, essa obra de evangelização. Nós estamos trazendo Caritas in Veritate para o Brasil. Nós vamos ter a alegria de formar os voluntários e os missionários aqui no Brasil e enviá-los para o mundo. Mais uma dessas grandes visões de um homem de Deus como o Padre Eduardo Doggett, né? Que abriu seu coração, está trazendo essa obra que está no coração da igreja, trabalha junto com o Pontifício Conselho Cor Unum, que é o escritório do Papa para a caridade, né? Então, nós estamos fazendo isso juntos e nós podemos, com a sua ajuda, né, nos envolver e pregar o Evangelho e transformar também a realidade social dos nossos irmãos. Nós vamos por um rápido intervalo e depois vamos rezar com a Dona Francisca, que está aguardando, né, Dona Francisca? Vamos rezar juntos, minha irmã, pedindo o Espírito Santo e com a Francisca rezamos por todos os irmãos. Até lá.